Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. Nós vamos mergulhar de cabeça em um mercado com uma escala tão absurda, mas tão colossal, que faz as bolsas de valores tradicionais parecerem brincadeira de criança em comparação. Estou falando dos mercados globais de moedas. E, o que é ainda mais empolgante, vamos entender como uma estrutura inovadora chamada HyperFX está trazendo um salto tecnológico gigantesco para esse espaço. A ideia da HyperFX é absolutamente fascinante. Eles pegam aquela transparência inquebrável e a programabilidade das finanças descentralizadas, o famoso DeFi, e conectam isso diretamente à execução implacável do Forex institucional. É um conceito poderosíssimo e um verdadeiro divisor de águas. Certo, vamos dar uma olhada no nosso roteiro de hoje. Vamos mapear essa jornada passando por 6 pontos fundamentais. Primeiro, por dentro do mercado Forex. Depois, decodificando a análise de mercado. Passando para sobrevivendo ao Forex com a gestão de risco. A vantagem algorítmica, o momento exato onde o DeFi encontra o Forex com a HyperFX e, finalmente, vamos abrir o capô e olhar por dentro do algoritmo da plataforma. Então, começando com a seção 1, por dentro do mercado Forex, o gigante do mercado de balcão. Diferente de uma bolsa centralizada, como a de Nova York, por exemplo, o ambiente de atuação aqui opera de uma maneira completamente diferente. Preste atenção neste número: 7,5 trilhões de dólares. Esse é o volume diário. Literalmente, trilhões trocando de mãos todos os dias em uma rede global e descentralizada que não dorme, operando 24 horas por dia, 5 dias por semana. Para colocar isso em perspectiva, é mais ou menos 25 vezes o volume diário de todos os mercados de ações globais combinados. A liquidez e a profundidade que temos aqui são praticamente inigualáveis. Mas qual é a base disso tudo? A definição técnica é até simples, mas muito profunda. O Forex, ou Foreign Exchange, é basicamente uma rede global over-the-counter, ou seja, de balcão. Não existe um prédio físico, não há um quartel-general. São apenas participantes conectados pelo mundo todo, sempre operando em pares. Pense no seguinte: sempre que alguém acha que o euro vai subir contra o dólar, essa pessoa compra o euro e vende o dólar simultaneamente, no mesmo milissegundo. É um fluxo de capital global constante e que não para nunca. Bom, mas quem exatamente está movimentando todos esses trilhões? Se a gente olhar para a cadeia alimentar da liquidez, o topo da pirâmide, que é o nível 1, é a casa do mercado interbancário. São os megabancos de investimento que literalmente ditam os preços e fornecem a liquidez primária. Logo abaixo, no nível 2, temos os institucionais de peso, como bancos centrais, fundos de hedge e grandes multinacionais. E por fim, lá no nível 3, temos as corretoras de varejo e os traders individuais. Mas olha que inovador, é também aqui que entram os protocolos on-chain, como a HyperFX, que trazem um acesso totalmente automatizado a essa mesma liquidez de ponta. Entendido isso, vamos para a seção 2, decodificando a análise de mercado. O que versus o porquê. Sabendo onde a liquidez está, como os participantes tentam prever para onde os preços vão, isso ilustra brilhantemente a divisão clássica nas estratégias de negociação. De um lado, a análise técnica. Ela foca 100% na ação do preço. São os gráficos, os padrões, o fluxo de ordens. Essa análise não quer saber das notícias da TV. Ela só busca entender o que o mercado está fazendo agora e o que a história diz que costuma acontecer em seguida. Em um contraste fortíssimo, temos a análise fundamental. Essa olha para a economia real, taxa de juros, PIB, inflação. O objetivo dela é responder por que o preço se move e por que o dinheiro está saindo de um país e indo para outro. O que nos leva à nossa seção 3, sobrevivendo ao Forex. Gestão de risco e a matemática da ruína. E aqui o tom da nossa análise precisa mudar um pouco, porque a realidade prática é dura. Mais de 90% dos traders falham. Esse número é simplesmente assustador. E a grande verdade é que o maior problema não é o mercado em si. O problema são as falhas estruturais dos participantes humanos. É a falta de gestão de risco, é a emoção tomando conta na hora do desespero e, principalmente, é a teimosia em aplicar estratégias que nunca jamais foram validadas com rigor matemático antes de se colocar dinheiro de verdade na mesa. Quer ver a prova matemática de por que a gestão de risco é absolutamente inegociável? Olha para a simetria brutal dos drawdowns, que são esses rebaixamentos na conta. Foca ali na marca de 50% de perda. Se uma conta cai pela metade, recuperar esse dinheiro não exige um ganho de 50%. A matemática não funciona assim. É preciso um ganho de 100% só para voltar ao zero. E se houver uma perda de 80%? Vai ser preciso um lucro monumental quase impossível de 400% para empatar.
É exatamente por isso que os profissionais priorizam limitar as perdas acima de qualquer outra coisa. Seguindo em frente, chegamos à seção 4, a vantagem algorítmica e a remoção da emoção humana. Já que a emoção humana é o grande calcanhar de Aquiles, a indústria profissional foi buscar a solução na execução sistematizada. Vamos ver como isso se constrói passo a passo. Antes de um algoritmo institucional ver um único centavo de verdade, ele passa por uma verdadeira maratona de testes. Primeiro, o backtesting, testando as regras em décadas de dados do passado. Depois, o forward testing, rodando as operações em tempo real para ver se o atraso na execução ou os escorregões de preço quebram o modelo. Aí vem a análise walk forward, que impede a armadilha letal de criar um modelo perfeito no passado, mas inútil no futuro. E por fim, as simulações de Monte Carlo, que criam milhares de cenários aleatórios para entender as chances de ruína total. Só depois de sobreviver a tudo isso, a estratégia ganha luz verde. Chegamos então à seção 5, HyperFX, onde o DeFi encontra o Forex e o grande ponto de virada do protocolo. Historicamente, operar em nível institucional significava ter que confiar o capital a corretoras tradicionais, que muitas vezes funcionam como verdadeiras caixas pretas. O protocolo HyperFX muda completamente esse paradigma. Em vez de enviar dinheiro às cegas, o capital opera dentro de uma arquitetura super inovadora de reservas em 3 camadas, todas gerenciadas por código. Primeira camada, uma base em stablecoins como USDT ou USDC, o que garante liquidação imediata e liquidez rápida para saques. Segunda camada, colateral on-chain, usando o token do protocolo, o HFX, que prova de forma pública e automática a profundidade dessa reserva. E a terceira camada, esses ativos garantem uma linha de crédito com corretoras institucionais, que é o que realmente financia as operações de negociação no mercado ao vivo. Os contrastes estruturais aqui são fortíssimos. De um lado, a conta de margem tradicional. Você tem uma custódia opaca do dinheiro, a distribuição dos lucros depende da boa vontade e decisão de alguém, e se você quiser sacar os fundos, senta e espera alguns dias. Do outro lado, o contrato de liquidez da HyperFX. É um contrato inteligente, totalmente transparente. A distribuição de lucros acontece de forma automatizada, direto na blockchain, e a liquidação em stablecoin é praticamente instantânea. É, sem dúvida, a substituição da velha confiança cega pela verificação pura e matemática. Agora, o que é realmente interessante nesse processo é como esse ciclo de crescimento se autoalimenta. Funciona assim: quando o algoritmo fecha uma posição com lucro lá na corretora, a linha de crédito aumenta. No mesmo instante, o contrato inteligente lê essa informação e engatilha uma recompra automática do token HFX no mercado aberto. Zero intervenção humana. Esse HFX que acabou de ser comprado é injetado de volta no pool de liquidez como garantia, o que por sua vez libera uma linha de crédito ainda maior. É um efeito bola de neve automatizado, composto e incansável. E para fechar a seção 6, vamos olhar por dentro do algoritmo HyperFX e a sua execução sistemática. Toda essa infraestrutura genial de nada serviria se o cérebro da operação, o código que roda as operações, não entregasse resultados. E contra fatos não há argumentos. 235,06%. Esse é o crescimento total, acumulado e validado ao longo de 104 semanas em contas reais. Isso não é uma simulação e foi auditado de forma independente na maior plataforma de sinais do mundo. Isso é prova real de consistência estatística aplicada na prática, sem espaço para achismos. E como exatamente esse algoritmo sobrevive à loucura e volatilidade do mercado? É metodicamente brilhante. Ele não fica tentando adivinhar direções ou fazendo grandes apostas cegas. Ele começa com a fase 1, a exploração de anomalias. O sistema fica monitorando até encontrar o preço se desviando drasticamente do padrão estatístico normal. Quando isso acontece, ele cria uma malha inteligente, distribuindo pequenas posições nessa zona de reversão. Mas e se o mercado for teimoso e criar uma forte tendência à contraposição? Aí a fase 2 entra em ação. É o protocolo de recuperação de zona que usa canais matemáticos para cercar essa tendência diversa e garantir que todo aquele bloco de ordens seja encerrado no 0 a 0 ou com lucro. É pura gestão de risco quantitativa. Então, para encerrar a nossa explanação, a grande questão crucial que fica é a seguinte: se a gente tem um código que consegue impor disciplina absoluta, entregar transparência total através da blockchain e ainda garantir liquidação instantânea dos fundos, será que aquele modelo antigo, a caixa preta das corretoras financeiras tradicionais, já se tornou totalmente obsoleto? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa análise conosco e até a próxima.